Sabe aquele aluno que está batendo em todo mundo, discutindo? Ou então aquele aluno que está no chat da aula online e sai brigando, postando emotion que não faz sentido, fica atrapalhando a aula, interagindo, falando de Free Fire no meio da aula? Isso daí é falta de inteligência emocional. E é por isso que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como você, coordenador, diretor, professor, pode lidar e trazer essa inteligência emocional, desenvolver essa habilidade dentro do ambiente virtual ou presencial para a sua escola. Eu sou Maria Carolina Paixão, eu sou psicóloga, psicopedagoga pelo Mackenzie e junto com a Marcélia, que você já conhece aqui de outros vídeos, que é diretora, coach pedagógica, trabalha na educação há mais de 10 anos. Então, se você já quer ficar ligado em todos esses assuntos, que vão ser hoje de forma mais abrangente em como lidar no ambiente escolar, na próxima semana sobre coordenação, focado em coordenação e liderança, e depois para professores a aplicação tanto em sala de aula como para o ambiente pessoal e profissional, desenvolvimento. Então, já se inscreve no canal, já dá aquele like e fica aqui para a gente ir conversando ao longo do vídeo e falando sobre. A inteligência emocional, para ficar mais fácil de entender, gente, ela é a capacidade de nomear, reconhecer e gerenciar as nossas emoções. Esse termo que ficou tão conhecido, ele bombou, por causa de um autor chamado Daniel Goleman, que fez um livro do mesmo nome, de inteligência emocional, que eu vou deixar aqui para vocês a fotinha, que é um livro super legal de ler, é um livro super legal para quem é da área da educação, para quem é psicólogo, quem é dessa área, é muito bom. Só foi de uns tempinhos para cá que ele veio para a área da educação, que a gente entendeu a real importância disso dentro do contexto educacional. E isso é um dos pontos muito legais que o Daniel Goleman fala no livro dele, que é essa questão da quociente emocional e quociente intelectual. O que são essas duas palavras difíceis, O quociente intelectual, ele é sabe aquela coisinha chave que a gente usa, que a gente vê muito nos testes neuropsicológicos, ou que a gente fala o QI, a pessoa tem QI tanto, que vai diferenciar. Ele fala um pouquinho disso, sobre esses testes, e também ele fala, gente, que isso não necessariamente, esse QI, vai ser um indicador positivo no desenvolvimento acadêmico, social e profissional de qualquer pessoa. Ou seja, isso não é determinante. A pessoa ter um QI de gênio não faz com que ela se desenvolva bem. Isso foi um estudo que ele traz lá no livro com mais especificidade. E aí é muito legal de ver e pensar, Porque por muito tempo a gente achou que uma criança com QI alto era um preditor para que ela tivesse um desenvolvimento acadêmico bom. O que o Daniel Goleman fala é que não adianta você ter um quociente intelectual alto e não ter esse quociente emocional baixo. Por quê? Porque não adianta nada você ser um gênio, mas se você tirar 9 numa prova ou ir mal em alguma coisa, você não sabe lidar com isso. Lá no livro ele explica mais um pouco e fala assim, que foi um estudo feito que pessoas com quociente, com QI alto, não necessariamente depois de 10 ou 20 anos, não me lembro exatamente a data, mas quando elas chegaram à idade adulta, isso não foi uma coisa que garantiu que ela tivesse uma estabilidade emocional ou estabilidade financeira. Isso não foi um preditor. Mas as crianças que foram testadas e tinham um QE, um quociente emocional alto, sim, estavam bem desenvolvidas emocionalmente, profissionalmente, academicamente. Então, você já entendeu a importância, Desenvolver, então, esse QE é o que a gente faz na inteligência emocional. O que é nada mais é do que a inteligência emocional. É a habilidade que a gente ensina para os alunos de lidar com as coisas, lidar com as situações, lidar com tudo que a gente vem passando. Se você tá aí pensando que, mas isso é muito difícil, não dá para aplicar isso em escola, engano seu. Dá e deve. Escolas têm que ser preditoras desse tipo de habilidade. A escola tem que estimular esse tipo de habilidade, mais até que passar numa prova. Passar numa prova, gente, você estuda e passa. A habilidade de inteligência emocional é ensinada a cada dia, em pequenos pedaços do dia e ao longo de tudo. Então não adianta você ter um mega projeto de socioemocional dentro da sala se você não está aplicando isso dentro do contexto total da sua escola. Uma aula só não garante que a criança vai entender, que o aluno vai entender que precisa regular a própria emoção, O que vai garantir isso são ações diárias e cotidianas. Tá bom, Carol, mas e aí? Como que eu faço isso? Então vamos lá para a nossa primeira dica. Para a primeira dica, gente, e é o que vale para todas as dicas que qualquer coisa de psicologia,
Começa por você. Nossa, Carol, mas não estava falando dos alunos? Sim, mas quando eu falo para cuidar de você, é uma coisa que eu bato na tecla e falo sempre. É o seguinte, pessoal, criança é espelho de quem educa. Então, se você não está bem, obviamente você não vai conseguir ensinar com maestria esse tipo de habilidade. Você precisa aprender a se regular e estar bem. De nada adianta a gente passar uma aula de socioemocional se quando o aluno briga ou faz alguma coisa errada dentro do ambiente virtual, você estoura, você fica bravo, você coloca ele de castigo, você não sabe lidar e ensinar a reagir às emoções e situações que acontecem no cotidiano escolar, seja ele virtual ou presencial. Porque, vamos ser sinceros, aluno é aluno até na universidade. Então, isso vai acontecer. Então, você precisa estar bem para que você consiga. E por isso que eu e a Marcélia, a gente criou um curso pensando nisso. É um workshop, ferramentas emocionais e cognitivas. E ele é focado nas habilidades de inteligência emocional. Então, lá a gente foca totalmente no pessoal da educação. Coordenador, diretor, gestor, professor, não importa, gente. É um curso para que você cuide de si. Então lá eu vou falar sobre inteligência emocional. A gente vai fazer exercícios, quais são seus pontos fortes e fracos dentro da inteligência emocional, como que você lida com cada um deles, né? Além do que, a Marcélia ensina a como lidar com o medo, como colocar o medo de uma forma positiva e, a partir disso, de tudo que a gente fala, como se tornar um profissional de alta performance. Isso, exatamente. Hoje, os alunos esperam que a gente seja o melhor que a gente consegue. O que acontece é que, dentro do que a gente passou, dentro desse ano, a gente já passou por vários desafios, inúmeros. O que acontece é que a gente tem que estar bem, e a gente só está bem se a gente olha para si, se a gente para refletir. Ficar aqui embaixo o link para você participar. O workshop vai ser dia 21, tá? Às 9 ao meio-dia e 30, que vai ter uns 15, 20 minutinhos de pausa, mas é um workshop que super vale a pena. Clica e garante sua vaga, tá bom? Pra quem já tá vendo esse vídeo depois do dia 21, não se preocupa. Eu e a Marcélia, a gente tá preparando o material online para vocês, para que a gente possa, alcançar mais pessoas. Eu e a Marcélia, a gente acredita muito nessa visão de que conhecimento tem que ser passado. E a gente não gosta dessa visão de vamos enlatar o conhecimento. Não, a gente passa muito através da prática. Quem já fez nossos cursos sabe disso. A gente gosta de prática, gosta de histórias, gosta de fazer as coisas acontecerem. E a aula online é uma forma de facilitar isso, né? Tanto, gente, é uma forma de facilitar isso que a gente ficou o ano de 2020 inteiro em aulas online. E vai falar que seu aluno se desenvolveu? Porque na minha perspectiva como psicóloga, sim, eles se desenvolveram. Talvez em menor grau do que eles se desenvolveriam se eles estivessem no presencial. Ou algumas habilidades, como por exemplo inteligência emocional, não conseguiram ser tão bem aplicadas quanto seriam na área, na educação presencial. Mas falar que eles não se desenvolveram é mentira. Você se desenvolveu. Olha o quanto você teve que incrementar seus desafios, seus medos, para lidar com tudo o que aconteceu. A gente da área da educação, a gente teve muita dificuldade em olhar e falar assim, nossa, o mundo online. Mas a realidade é que mudou tudo, mudou a nossa cabeça. Eu vou falar bem a verdade, gente. No início do ano, eu fui convidada para ser coordenadora de um colégio, de rede particular e aceitei o cargo. Eu comecei o ano falando, nossa, meu ano vai ser isso, 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 pensando numa caixinha, sabe? E quando começou o ano e eu e a Marcélia se vimos diante de tudo que estava acontecendo e colocamos amidas dentro da nossa agenda, criamos amidas, eu me tornei uma pessoa que eu nunca imaginaria. Se você falasse pra mim no início do ano que eu seria a pessoa que estaria aqui gravando um vídeo pra vocês, em plena terça-feira de manhã, que hoje eu gravo os vídeos na terça, com tudo, com ring light, com microfone, eu falaria, não, para. Ou então, se você me falasse que eu ia fazer as artes da Midas, Pra quem não nos segue, eu vou deixar nosso Instagram, que eu e a Marcélia, a gente cria os textos e eu crio as artes. E é uma coisa assim, gente, ai, meu coraçãozinho, eu amo fazer as artes. É uma coisa que eu gosto muito, dá muito trabalho, por isso valorizem as artes que eu faço, hein? Conversem com a gente, comentem, tá? E comenta aqui embaixo quem aqui sofreu alguma mudança esse ano. Eu sofri muitas. Eu passei por um período muito complicado de adaptação emocional, mas eu só consegui lidar
porque eu fiz um curso de inteligência emocional no início, lá em março, lá na pandemia, que foi onde abriu meus olhos. E aí eu achei a coisa tão gigantesca, tão fantástica, que eu falei com a Marcela, não, a gente precisa trabalhar esse tema dentro da Midas, porque é ela que vai dar base para o professor conquistar tudo o que ele precisa. Ter inteligência emocional é flexibilizar suas emoções e entender que você vai precisar focar em alguns momentos, mas que você precisa respeitar a si mesmo. Então, ao longo desse ano eu fui aprendendo, e são coisas que, se eu não tivesse aprendido, eu não teria chegado até aqui, de verdade. E é isso que a gente tem que fazer pela gente e pelos nossos alunos. A gente precisa garantir que a gente esteja bem, mas precisa garantir que esse conteúdo chegue até os alunos. Essa que é a grande sacada. A gente precisa garantir que essas habilidades sejam ensinadas dentro do contexto online, dentro do contexto educacional, dentro de qualquer contexto. Ensina para os seus alunos, ensina para as famílias, ensina, gente. Essa habilidade não pode ficar presa numa aula de socioemocional. Ai, Carol, entendi, tá bom. Você está falando que eu preciso ajudar meus alunos. Mas como? Uma forma muito fácil para alunos maiores, gente, é trazer uma roda de conversa. Isso vale para online, tá? Isso vale para qualquer coisa. Eu fico muito feliz quando eu vejo os professores agindo assim. E uma roda de conversa não é simplesmente uma roda de conversa. O que a gente vai fazer para essa roda de conversa ser mais agregadora, tá? Gente, se vocês escutarem um trovão, é isso, tá? Tá parecendo que vai cair um pé d'água. Eu tô bem na sala, do lado da janela, então talvez caia um pé d'água e a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Mas vamos lá. Então essa roda de conversa, ela vai ser baseada num diário das emoções. Eu vou deixar aqui, ó, assim, um modelinho para vocês verem, mas ele segue a base de colocar a emoção que você sentiu, a situação e a data. É simples, gente. Crianças que nunca falaram sobre emoções não lidam muito bem com isso, porque a nossa sociedade não educa as crianças para falar sobre emoções, nem a gente foi educado para falar sobre. Então, vale começar desse pequeno. Data, emoção, situação. E aí, ao longo da semana, você vai pedindo para eles fazerem. Inclusive, faz o seu também, para a gente papear com os seus alunos, para conversar sobre isso nas aulas e quando você for aplicar essa roda de conversa. E aí você escolhe 3 alunos ao longo das semanas, né? Você vai fazendo um rodízio entre eles, ou se algum aluno específico quiser falar, né? Você abre e conversa. Mas uns 3 alunos já funciona. E você pede para ele comentar a aula, como foi a semana dele. Pedindo para ele comentar, comenta que sua emoção aconteceu, por que aconteceu. E aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu tô aqui na minha casa, aí acontece alguma coisa, vamos lá. Sei lá, eu moro com a minha mãe. Então, eu briguei com a minha mãe, ou eu fiquei chateada porque a minha mãe fez alguma coisa. Isso vai estar no meu diário. Que emoção eu senti? Raiva, ou frustração, ou alguma coisa assim. E aí você pede para ele nomear e contar. Depois você abre a roda da conversa para que tanto emoções boas, positivas, que a gente começa a conversar em como ele poderia ter lidado com isso. Então você traz os colegas para dentro da discussão. Gente, olha, como que fulano poderia ter agido melhor na situação? Ele brigou com a mãe dele, bateu a porta. Ah, professora, eu acho que ele podia ter perguntado para ela o que aconteceu. Ou, professora, eu acho que ele podia ter feito isso, isso e isso. Vai fazendo com que as crianças interajam. Então, além de aprender a nomear a própria emoção, eles aprendem a respeitar a emoção do outro. Aprendem que a emoção do outro é válida e ele pode aprender com isso. Olha que grandioso trazer isso. Ah, Carol, mas, né, a gente está falando de um contexto de, educação infantil, talvez. Tudo bem, não precisa ser escrito. Ou pode ser emoji. Os emojis, gente, eles são truque na regulação emocional de crianças. Eles são o que a gente mais faz ao longo do dia. Se você tá bravo, você coloca aquela carinha vermelha. Se você tá feliz, a carinha sorrindo. Então, pede pro pai auxiliar. Faz um projeto pro pai auxiliar a criança. Monta um diáriozinho com o logo do colégio, tudo bonitinho. Manda pras famílias e pede. E aí você vai pedindo pro pai auxiliar dentro desse contexto. Ou anotar a situação e pedir pra criança carimbar o emoji ou desenhar. Fica a critério de como vocês querem fazer isso. E aí, você vai conversando com a criança da mesma maneira. Você vai pedindo para a criança contar. Criança de 3 anos conta o que aconteceu na casa dela. Talvez ela não conte da semana, mas ela vai contar. Vou te dar um exemplo prático. Quando eu fui fazer atividade de regulação emocional, numa sala de Jardim 2, de 4 anos, uma vez um aluninho pegou e falou assim, estava fazendo sobre raiva. E ele pegou e comentou, comigo que era a mãe dele, que ele tinha ficado bravo porque a mãe dele puxou o controle da mão dele. E aí, tudo bem. Passou algum tempo, a mãe dele foi no colégio, por um acaso me encontrou.
Ela pegou e comentou comigo, a Carol, eu vi aquela atividade que você fez, ele chegou em casa me contando. Porque o que acontece? Quando ele contou pra mim, eu falei, você falou com a sua mamãe que você tinha ficado chateado, com raiva, que ela fez isso? Ele, não. Eu falei, então vamos fazer um acordo? Você, quando chegar em casa, você vai contar pra mamãe como você se sentiu. Tá bom, beleza. Até aí, gente, tudo bem, eu sempre ensino pra eles a nomear aquilo pros pais quando acontece alguma coisa ou com um amigo. E aí a mãe nesse dia chegou e falou comigo assim, Carol, eu não imaginava como eu tinha sido agressiva com ele, como ele tinha ficado chateado. Olha a diferença, o pai percebe. Então, se uma criança de 4 anos consegue fazer isso, gente, eles desenham de uma forma muito maluca e muito bonitinha, mas eles sabem explicar as situações que acontecem. Eles sabem, se a gente ajudar e auxiliar no processo, sim, eles conseguem. Fica tranquilo quanto a isso, tá? Então, traz isso para dentro da sua rotina, vai conversando, vai agindo, pensando mesmo em como lidar com essas situações dentro do ambiente, ensinando para eles, tanto os pequenininhos quanto os maiores. Os maiores a gente vai trazer uma complexidade maior às situações, vai interagir mais, e as crianças pequenas a gente vai dar pequenas estratégias. Quando eu ficar com raiva, eu nomeio a minha emoção, eu vou afastar porque eu tô com raiva, eu não quero bater nos meus amigos, eu vou segurar as mãozinhas assim. Então a gente vai trabalhando isso com eles de forma lúdica, de forma fácil, com estratégias, tá? Gente, inteligência emocional é uma coisa que tem que ser aplicada. Não existe outra possibilidade, tá? Não existe. Se você tá gostando do vídeo até aqui, dá aquela curtida, comenta o que você tá achando, como que você aplica isso dentro do seu colégio. E vamos conversando, a gente adora interagir com vocês, tá? E a terceira dica, gente, é uma coisa assim que para muitas pessoas que são da educação, fica parecendo que é absurdo, mas é a verdade. Ensine o seu aluno a questionar. Como assim, Carol, questionar? Sim, gente, foi-se o tempo que criança boa, aluno bom, era criança calada. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo claro. Você tá lá na sua aula online, aí tem um aluno que para no meio da aula e fala assim, professora, eu não entendi. Professora, eu quero fazer isso. Professora, tal coisa. Professora, XYZ. Esse aluno, a maior chance dele entender a matéria e entender o que está acontecendo é muito maior. Sabe por quê? Porque ele não tem medo de ser julgado. Olha a emoção aí. Ele questionar quer dizer que ele não tem medo de ser julgado por aquele ato. Criança calada, normalmente é criança que tem medo de se expressar, que tem medo de que os outros ridicularizem ela. E tá aí o que a gente não pode deixar acontecer. Ensine os seus alunos a questionar. Questiona o professor, questiona o amigo que pegou a borracha sem pedir, questiona a professora que falou alguma coisa que ele não gostou, questiona o pai, por que você falou isso? Eu não gostei da forma com que você falou. Ensine os seus alunos a questionar e a se expressar, gente. Criança só evolui em inteligência emocional se ela sabe se expressar. E no mundo de hoje não existe a menor possibilidade de uma criança que não se expressa. Criança precisa aprender a vocalizar. Carol, mas é por isso que eles estão assim, né? Desse jeito, fica questionando. Sim, porque você, como educador, tem que entender que é o seu papel lidar com as mudanças. Tá aí a sua inteligência emocional de que você precisa lidar. Você precisa entender que essa geração não vai ficar calada e não deve ficar calada. E nem você. Você, como adulto, fica calado se alguém gritar com você? Não, porque como uma criança ou um adolescente deveria. Respeito é diferente de aprender a se expressar. Questionar é diferente de faltar com respeito com o professor. Isso é uma linha tênue, às vezes, para adolescente, mas é muito bem explicado. Gente, já passei por inúmeras situações que as crianças ficam raiva, brigam, e eu simplesmente olho para elas, entendo, respeito a sua situação, mas não grita. Que eles começam a gritar, né? Teve uma situação que um aluno começou a gritar comigo. Eu já falei com você que eu preciso disso, disso e disso. Eu calmamente olhei para ele e falei assim, entendi o que você quer. Só que eu não vou conversar com você enquanto você estiver gritando comigo. Abaixa a sua emoçãozinha aí, acalma, depois a gente conversa. Quando você se acalmar, vai lá, lava seu rosto, se acalma, e aí você vem aqui e a gente conversa quietinho, na cadeira, sentado, de boa, sem você gritar comigo. Não vou conversar com ninguém gritando comigo. Aí na hora a criança para, sabe, o adolescente, pá! Ele fica assim, ela não vai gritar comigo de volta? Como assim? E aí eu falo, vai lá, respira, toma uma água, lava seu rosto, volta. Depois ele vai lá e senta comigo e conversa. Mesmo adolescente, gente, se você regular a sua emoção, olha, eu já passei por situações, gente, que olha, nossa, suei. Marcélia bem sabe que eu já passei, ela também, a gente já passou por inúmeras situações juntas no colégio que a gente trabalhou. E assim, gente,
cada situação com o aluno e com o pai. E você precisa ser a pessoa que se regula, sendo você diretor, porque não é só um professor que está lá tete a tete com o aluno. E por isso que esse vídeo não é focado para nenhuma coisa específica. A gente vai focar em coisa específica no próximo vídeo. Então, você tem que entender que se você é educador da área da educação, você precisa sim aprender a lidar com a sua emoção, você precisa sim ensinar para o seu aluno a fazer. Então, lida primeiro com a sua emoção, aprende a regular a sua emoção, ensina para o seu aluno, abre uma roda de conversa, vai criando essa nomeação, exploração das emoções e depois, gente, ensina o seu aluno a questionar, com respeito, mas a questionar. Criança calada não é uma boa criança boa, tá, gente? Aprendam isso, não existe mais isso. Criança precisa aprender a se expressar, ela precisa ter voz, ela precisa saber falar. Isso a gente só consegue através de um diálogo cotidiano, inserindo autonomia, inserindo conversas, dando voz para aquela criança, escolhendo, nomeando aquela criança na roda de inteligência emocional, para conversar sobre as emoções, para falar sobre sua semana e assim a gente vai seguindo. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, aí fala como é que você tem aplicado a inteligência emocional consigo, com seus alunos, né, na escola, e compartilha com o pessoal. É isso, aplique inteligência emocional para além da aula de socioemocional. Aplique no cotidiano, ensinem as crianças a questionar, ensinem a criança a refletir sobre suas emoções, sobre reconhecer, lidar com isso, fazer tudo isso dentro do seu ambiente escolar. Isso é simples, é rápido e fica aqui, se inscreve no canal, porque semana que vem tem só para coordenadores e na próxima semana só focado em professores, com foco em inteligência emocional no ambiente escolar. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.